Senhoras, senhores e os demais, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Armagedon. Hoje eu vou mudar um pouco o foco, a gente não vai falar tanto sobre áudio profissional. Hoje eu quero dividir uma história com vocês. Esse aqui é o meu querido Randall Thrasher 120. Eu adquiri ele quando eu tinha, acho que por volta ali de 23 anos, mais ou menos, assim. Faz um tempo já que eu tô com ele, faz quase 10 anos. Tá, faz 8 anos que eu tô com ele. E desde quando eu adquiri ele... Calma, deixa eu dar um pouco mais de contexto. Eu comecei a assistir o canal do Ola England e na época ele era endossado pela Randall e ele tinha um amplificador signature dele chamado Randall Satan. Eu gostava muito do timbre dele, eu fui atrás e eu descobri que esse aqui foi o amp que deu origem a duas variações, o Randall Satan do Ola England e o Randall, não lembro o modelo, que era o do Scott Ian do Anthrax. E como eu não achei o Satan em lugar nenhum para vender, era um amplificador que era muito procurado, eu acabei optando em ficar com o Thrasher, né? Eu não quis o do Scott Ian, me arrependo um pouco disso, pra falar bem a verdade. Mas acabei ficando com o Thrasher. E quando ele chegou, foi uma decepção muito grande para mim. Porque o amp não parecia ser absolutamente nada o que ele prometia nos vídeos, eu não conseguia chegar nos timbres... Eu não conseguia chegar no som que eu queria. Os parâmetros desse amplificador são muito complicados. Ele tem low frequency gain, high frequency gain, o ganho, daí ele tem o controle do boost. São vários controles ali para você conseguir fazer um scoop do ganho dele, sem contar as chaves de seleção que mudam as características de coloração dele. Enfim, um amplificador assim extremamente complicado. Eu não vou dizer nível Mesa Bug, porque eu acho que ele é mais complicado que o Mesa Bug ainda, né? O Mesa Bug ele tem essa peculiaridade de você mexer em um parâmetro ali de equalização. Você mexe no médio, ele trabalha o grave e o agudo também. Isso é chato, mas esse aqui é mais chato. E isso me deixou muito frustrado, mas eu nunca falei pra ninguém isso. Eu nunca reclamei pra ninguém. Eu sempre batia no peito e falava, não, esse amplificador é foda, porque eu tava tentando me convencer de que ele era bom mesmo, esse tempo todo. E eu não queria me dar por vencido também de falar que eu não sabia tirar som dele, porque eu via o pessoal tirando som e eu não conseguia tirar, isso me deixava frustrado. Então o que eu fiz? Eu comecei a consumir material assim incessantemente sobre como timbrar esse amplificador da maneira devida. Tinha gente que falava, faz isso, faz aquilo, blá 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 blá. E não sei, parece que nada do que eu fazia ficava bom, assim, por mais que depois, assim, de um determinado ponto nos ensaios, o pessoal da banda falasse que tava legal o som, eu sempre levava ele pros ensaios, né? Nossa, é uma função que esse amplificador aqui, ele é um dos mais pesados que eu tenho, então era sempre um parto levar ele para ensaio. Mas eu levava porque eu queria conseguir destrinchar ele e fazer o uso dele da melhor maneira possível. E chegou um ponto que o pessoal tava elogiando, falando que o som dele tava legal, né? No começo o pessoal era mais sincero, assim. Eu achei que eles falavam ali que não tava muito bom e tal. Tentava fazer alguns ajustes. Mas eu nunca me deixei... me dei por vencido, assim, pelo amplificador. Eu falei, cara, eu vou destrinchar esse negócio aqui, porque... Primeiro porque eu peguei uma nota, né? E depois, assim, porque eu não queria me dar vencido pela máquina, né? A baixa Skynet. Então, foi uma relação de amor e ódio que eu fui desenvolvendo com esse amplificador. Apesar de ver ele várias vezes ali no canal do Ola, no outros canais gringos, né? O pessoal usando e falando muito bem dele. Não foi um amp com quem eu me dei muito bem. Passa-se algum tempo, eu sou agraciado com aquele show de efeitos da válvula roxa. Então as minhas válvulas foram pro vinagre. E mandei ele para assistência técnica. Não tinha assistência técnica da Randall aqui em Curitiba. Eu entrei em contato com a importadora na época. Tinha importadora da Randall, hoje em dia eu acho que não tem mais. Mas eles foram extremamente mal educados e ríspidos, assim, eles não queriam resolver o problema. A minha sorte foi que o lojista que vendeu para mim é muito meu amigo e ele intercedeu em meu favor, então eles falaram que pagariam, né, a manutenção se fosse uma pessoa especializada aqui. Levei para um amigo meu que mexia com amplificadores. Ele montou, desmontou o amplificador, não conseguiu achar o defeito. Daí eu falei, não, então vamos mandar para São Paulo mesmo. Quando chegou lá, eles foram novamente extremamente mal educados, xingaram esse meu amigo de incompetente, porque falaram que era um problema simples de resolver, mas nunca falaram exatamente o que era o problema. Isso foi contribuindo assim para essa relação de amor e ódio com esse amplificador. Ele voltou e o som dele não parecia mais o mesmo, assim, tava mais difícil ainda de tirar o som dele e cada vez ele
soltava mais ruído, cada vez era mais insuportável, assim, até que chegou uma hora que eu falei, cara, não é possível, tem alguma coisa errada com esse amplificador. E eu procurei de novo uma assistência técnica, só que agora eu procurei um cara que ele fazia amplificadores, né? Um amigo meu, ele falou, olha, esse cara fez um amplificador pra mim, ele fez uma cópia acho que do Hiwatt, não lembro qual amplificador era, mas falou, esse cara é muito bom, leva lá nele. Levei, ele fez o diagnóstico, ele falou, cara, se você conseguiu tirar um bom som com esse amplificador algum dia, é porque você é um cara muito foda, porque esse amplificador, ele tá todo detonado. E eu fiquei sem entender. Ele me mandou um vídeo aí, um teste empírico, e, gente, não façam isso em casa, tá? Porque vocês vão correr um risco sério. Mas ele desmontou o amplificador, colocou ele pra funcionar e apalpou as válvulas. Pra quem não entende muito o funcionamento do amplificador, a válvula, ela precisa estar aquecida pra fazer o som sair. Mas a temperatura que ela chega é muito quente. Se você chegar próximo, você já pode queimar a mão. E ele apalpa as válvulas com o amplificador em funcionamento. Ele me explicou. A tua válvula está funcionando numa baixíssima tensão. Você nunca ouviu o verdadeiro potencial do teu amplificador, porque a válvula estava operando abaixo da tensão que ela deveria. E isso foi gerando um desgaste nela. Eu tive que revalvular esse amplificador todo e fazer um novo controle da tensão das válvulas para daí ver que elas estavam funcionando de maneira devida. Beleza, passou-se um tempo, né, levou um tempo para fazer todos os ajustes nesse amplificador, mas depois que voltou para mim, parecia assim, outro amp, parecia que eu nunca tinha tocado no amplificador na minha vida. Assim. Era fácil de fazer a timbragem nele, era fácil de tirar um timbre, ele estava muito mais versátil. E o que me faz levar à conclusão de que, né, eu nunca operei com o amp da maneira devida. Só que aonde que eu quero chegar com isso? A minha teimosia de insistir e tentar tirar um som bom com o amplificador que não estava funcionando da maneira devida fez com que eu fosse atrás de muito mais informação que qualquer outra pessoa precisaria para operar um amplificador. Quando você dá de cara com um amp mais comum, né? Por exemplo, o 6505, os comandos ali, apesar de não estar escrito gain, né? Tá escrito post e... Enfim, os comandos são mais simples ali, você já tem um resultado meio esperado. Esse amplificador ele não é tão comumente visto, então eu não sabia o que esperar dele. Fui atrás de muita informação e isso me ajudou a conseguir entender muito mais os outros parâmetros de outros amplificadores. A ponto de que na semana passada eu recebi um elogio que foi assim, mega inesperado. Né? Para quem não sabe, o produtor do nosso álbum é o Adair Dalfenbach e ele já produziu bandas como Cadáver, se não me engano, Decide, o Red Devil Vortex, Project 46 e várias bandas brasileiras e internacionais. Ele trabalha atualmente com o Dirk, que é o baterista do Megadeth. E ele perguntou, cara, qual o amplificador que você usou? Eu falei, usei tal, porque ele falou, não, porque tá um puta timbre. E na minha cabeça foi assim, um timbre padrão que eu tinha feito e tava um timbre ok. E receber um elogio de um produtor desse me fez lembrar de todo o perrengue que eu passei com esse amplificador aqui. É que a diversidade que esse amplificador me trouxe, as dificuldades que ele apresentou para mim, me fizeram ir atrás de muita informação sobre como timbrar, como melhorar o timbre e deixaram todos os outros amplificadores com os quais eu lidei mais fáceis de manusear. Ele facilitou muito a minha vida por causa da dificuldade que ele me trouxe, né? Eu tive que ir atrás de muito conhecimento para tentar destrinchar ele. Lógico, eu não sabia que ele estava com um problema de funcionamento, mas por conta disso eu fui atrás de muitos vídeos, muita informação sobre como timbrar o amplificador. E para mim ficou melhor o funcionamento, ficou mais fácil de entender o funcionamento de todos os outros. E aonde eu quero chegar com esse vídeo? Em resumo é o seguinte, você precisa aproveitar o momento de adversidade que você tem, a dificuldade que você tem, para conseguir evoluir. Todo o perrengue que eu passei com esse amp me trouxe o conhecimento que eu tenho hoje para conseguir manusear qualquer um desses amplificadores com uma certa facilidade. Eu não sei qual que é a tua dificuldade principal agora, se você está limitado por causa de equipamento, se você está limitado por causa de informação, se você está limitado por causa de tempo. Mas essa limitação que você está tendo agora, você precisa aprender a usar ela, ou né, talvez daqui a alguns anos você entenda o porquê ela esteve no seu caminho, mas ela vai te servir como um grande benefício para você melhorar algum aspecto da tua vida. Isso eu acho que dá para ser usado como negócio geral, né? Não só no áudio, mas na vida. Né? A dificuldade que você está passando hoje pode gerar benefícios lá na frente, né? Um ensinamento que você está colhendo. Enfim. Na minha cabeça,
tava tudo bem organizado, assim, ia ser um puta vídeo, agora na conclusão parece que eu fiz... Mas eu acho que deu pra entender o que eu queria, a mensagem que eu queria passar com esse vídeo. Se você tem uma adversidade, cara, não entrega a toalha, não desiste. Tá? Depende de você conseguir superar isso e melhorar os seus resultados. Um vídeo diferente, queria abrir meu coração pra vocês, espero que essa história tenha ajudado, tenha comunicado uma mensagem legal pra vocês aí. Muito obrigado por estarem aqui até o fim. Se você curtiu o vídeo, não deixa de se inscrever e clicar no joinha. Adeus.